meus queridos alunos do 7º ano. Hoje a nossa videoaula ela vai ser um conteúdo extra que a gente vai abordar basicamente o impacto do aquecimento global sobre determinados biomas, principalmente os principais biomas brasileiros, certo? Não iremos explorar todos os biomas, mas iremos destacar aqueles que são mais estudados em sala de aula. E antes de abordar tudo isso, vamos falar um pouco sobre a caatinga, certo? Antes de falar sobre a questão do aquecimento global e a caatinga, a gente precisa compreender algumas características do nosso principal bioma, certo? E por que ele é tão discriminado, né? A gente percebe que existe uma discriminação a respeito desse bioma, porque tudo é retratado como seca, morte e por aí vai. No entanto, a gente precisa compreender que a caatinga ela apresenta algumas características que dá a ela essa característica às vezes mal interpretada e compreendida pela população brasileira, principalmente pelas pessoas da região sul e sudeste, certo? Então, você já se perguntou por que da região do Nordeste, onde a caatinga é o principal bioma presente, ser caracterizada principalmente pela seca? Né? É muito comum a gente abrir um livro e quando vai se tratar da caatinga, a gente se depara com uma foto da seca, com animais mortos, com sol escaldante, assim, só aquele aspecto de feiura, de pobreza, como se tudo que existisse no Nordeste remetesse, né, ao aspecto de feiura e não existisse nada bonito, de bonito só a praia, né? Mas vamos lá interpretar algumas dessas características. Primeiramente, a posição geográfica da nossa região. Quando a gente vai analisar a incidência de radiação solar sobre o nosso planeta, a gente percebe que essa radiação solar ela atinge de formas diferentes no globo terrestre. Quanto mais próxima uma região for da linha do Equador, maior será a incidência de radiação solar. Logo, a nossa região do Nordeste e a região do Norte está muito próxima à linha do Equador. Significa dizer que essa região tende a ser mais quente, né? Tende a atingir temperaturas mais elevadas, enquanto as regiões de Sudeste e Sul tendem a ser mais frias. Lógico, existe a questão de algumas exceções que apresentam elevadas altitudes. Por exemplo, se a gente pegar Guaramiranga, né? Guaramiranga, né, devido à questão da sua altitude, a sua localização, ela vai apresentar temperaturas mais baixas, certo? Mas no geral, a gente vai caracterizar por meio da sua posição geográfica próxima à linha do Equador. Outra coisa, existe, né, poucas chuvas na nossa região do Nordeste, certo? Então, professor, então só por apresentar poucas chuvas, isso já quer dizer que a nossa região realmente é seca? Sim e não. Não é somente a poucas chuvas, existem fenômenos que estão por trás dessas poucas chuvas, que aumentam, né, períodos de estiagem. E outra coisa também que está associado à questão da seca é o solo raso. Algumas das nossas regiões do sertão, por exemplo, né, existe a questão do solo raso. O que significa esse solo raso? Eu tenho uma pouca cobertura de solo e abaixo desse solo eu tenho uma imensa pedra, né? Ou seja, quando chove eu tenho uma má infiltração da água no solo, formando rapidamente corpos hídricos, e quando chega a incidência da radiação solar,
essa água evapora rapidamente. Então eu não tenho a formação de, por exemplo, aquíferos, né? No caso, corpos hídricos localizados no subsolo. Eu tenho poucas formações desse tipo de corpo hídrico, certo? E uma outra questão também a ser analisada é o fenômeno El Niño, também podendo existir o fenômeno La Niña. O fenômeno El Niño, ele ocorre basicamente no Oceano Pacífico e é quando há uma interação das águas do oceano com a atmosfera. Há um aumento da temperatura naquele local, certo? E esse aumento da temperatura das águas vai afetar tanto a questão das mudanças climáticas em relação à padronização dos ventos e também da pressão, fazendo com que algumas regiões tenham chuvas em excesso e em outras regiões as chuvas sejam escassas. É o que ocorre na nossa região do Nordeste e do Sudeste. Se a gente pegar, por exemplo, São Paulo, existem épocas, né, em alguns anos, que há um grande excesso de chuvas, né? São Paulo é completamente alagada. E se a gente pegar algumas regiões do Nordeste, passa tendo estiagens por 3, 4 anos, ou seja, a gente já tem pouca chuva e essa pouca chuva ainda é reduzida ainda devido ao fenômeno El Niño, certo? Então a gente tem que compreender que são questões naturais, certo? No entanto, existe também o fato que a ação do ser humano ele vai prejudicar ainda mais, beleza? A gente também tem que compreender que a nossa região não pode somente ser representada por essa figura B. Existe também a figura A. A gente tem a mesma paisagem, né, ou uma foto que representa o mesmo local, só que essa foto foi tirada em épocas diferentes. Em um período chuvoso e um período que não há chuva. Ou seja, nossas plantas, apesar de parecerem estar mortas, elas não estão mortas. Elas são adaptadas a perder sua folhagem para preservar a água que elas absorveram, que elas retiram do ambiente. Para quando começar novamente o período de chuvas, elas começarem a trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma comum, normal. Enfim. Além disso, a gente tem que compreender que o nosso bioma ele é sim rico. A gente tem que tirar essa imagem, né, ruim que é colocada e ressaltada muitas vezes na literatura brasileira, tanto em livros de ciência quanto em alguns livros que mostram alguns romances, né? Se a gente pega A Seca do 15, que é destacado no livro do 15 de Raquel de Queiroz, Livros dos Sertões, a gente retrata assim uma realidade que há no na nossa região, mas a gente não pode apenas levar para a gente apenas esse aspecto negativo. Existe também formas de retirarmos os pontos positivos. Então precisamos mudar também essa visão, certo? Não é somente morte, seca, feiura. Há também um ponto positivo na nossa região, certo? A nossa região da Caatinga, ela ocupa uma grande área de quilômetros quadrados no nosso território brasileiro, correspondente a 11% do território nacional, certo? Englobando principalmente os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, norte de Minas Gerais. E ela apresenta uma grande riqueza em biodiversidade, tanto em questão da flora e da fauna. A gente pode citar cerca de 178 espécies só de mamífero, mais de 500 espécies de aves, 177 espécies de répteis, quase 80 espécies de anfíbios, mais de 200 espécies de peixes, mais de 200 espécies de abelhas,
certo? E além disso, o nosso bioma, ele apresenta uma grande biodiversidade de espécies endêmicas. Quando a gente fala em endemismo, em espécies endêmicas, significa dizer que são espécies que pertencem somente àquele local. Por exemplo, a gente tem aqui esse roedor, o nome dele é mocó. Ele é típico da nossa região da Caatinga, certo? Ele não pode ser encontrado, por exemplo, na Mata Atlântica. Ele é típico da região da Caatinga, ele é endêmico a essa região. Uma outra espécie é a ararinha azul. Só que a ararinha azul, ela foi extinta na natureza e ela só é encontrada em cativeiro atualmente devido ao tráfico de animais e também a exploração do habitat onde ela se encontrava. Essa espécie é a espécie abordada no filme Rio, né? O famoso Blue, certo? Aquela ararinha azul. Mostra toda a questão da extinção dessa espécie e a tentativa que tenta fazer com que essa espécie não seja extinta do mundo. Em natureza, ela nunca mais foi vista. Os únicos exemplares da espécie não passam de 100 e são mantidos em cativeiros, e há um projeto que tenta fazer com que essa espécie reproduza para depois ser inserida na natureza com o passar longo dos anos. Outra espécie é o saudadiano do Araripe, né, que também é típica da nossa região da Caatinga. E temos o nosso famoso tatu-bola. Muitas pessoas não imaginavam que o tatu-bola pertence à nossa região da Caatinga, né? Acredita que é um animal presente principalmente na Mata Atlântica e na Amazônia, quando na realidade ele é endêmico da Caatinga, podendo às vezes ser encontrado no nosso cerrado. E quais os impactos do aquecimento global sobre alguns biomas, certo? O aquecimento global ele pode ser definido como um processo que há no aumento da temperatura média dos oceanos e na camada de ar próxima à superfície da Terra. Isso a gente viu na videoaula passada. Esse processo pode ocorrer como consequência dos fenômenos naturais e também principalmente pelas atividades humanas, como a gente viu da questão do agravamento do efeito estufa, que se dá pelo acúmulo da emissão de gás carbônico, certo? E quais os impactos desse aquecimento global sobre os ecossistemas? A gente viu alguns que se referiam ao aumento do nível do mar, derretimento das camadas polares, a desertificação de alguns biomas e por aí vai. Mas a gente vai falar agora exclusivamente dos nossos biomas, certo? A gente começando pela Caatinga, né? A Caatinga é um dos biomas que mais pode sofrer em relação às mudanças climáticas juntamente com o Cerrado, porque a nossa região ela já sofre devido à questão do clima ser semiárido e por apresentar em algumas épocas do ano grande estiagem, né? A questão da seca, a questão do baixo nível pluviométrico, né? Os níveis de chuva. E quando eu tenho esse agravamento do aquecimento global, significa dizer que eu estou contribuindo para a incidência, por exemplo, de incêndios na nossa região, a questão também da pouca quantidade de chuva, o aumento da temperatura e o que pode levar a um processo de desertificação da Caatinga, né? Ou seja, o nosso bioma ele pode se transformar em um deserto, o que leva a uma grande preocupação em relação a essas alterações no clima. A gente também tem que levar em consideração o bioma cerrado. O cerrado é um bioma que está basicamente presente em todo o território brasileiro, né? E ele ocupa cerca de 1/4 do território brasileiro e alguns autores, né, chamam de savana, né, que é a savana mais biodiversa do mundo, principalmente em flora, né, com mais de 10 mil espécies de vegetais, mas o cerrado ele continua a perder para a agricultura e agropecuária a sua flora natural, né?
Ou seja, devido à questão da expansão da agricultura e a expansão da agropecuária, eu preciso retirar a sua flora típica e transformar em um terreno para um negócio, certo? Um negócio comercial. E isso acarreta em quê? Em uma contribuição para o agravamento do aquecimento global. Por quê? Porque se eu devasto uma área verde, essa área verde que contribui significativamente para a redução da concentração de gás carbono, eu vou contribuir para que esse acúmulo de gás carbono aumenta, né, que são os gases estufas. E uma grande estudiosa, né, da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, ela é uma das maiores estudiosas do Cerrado brasileiro. Ela alega que essas mudanças da pastagem do Cerrado podem contribuir para um aumento significativo de 2 graus Celsius. E você pode pensar, mas só são 2 graus Celsius, professor. Mas isso tem um grande impacto sobre a biodiversidade de muitos biomas, principalmente o Cerrado e a Caatinga, que são regiões que sofrem em relação à seca, podendo levar, né, ao ocorrido de desertificação. Vamos agora para um bioma bem sensível, que já foi e é bastante devastado desde a época do descobrimento do nosso território brasileiro, né? Da Mata Atlântica natural, né, que existia, a gente pode dizer que menos de 10% resiste hoje da sua cobertura original. E a Mata Atlântica, ela é bastante conhecida por apresentar um dos maiores números de biodiversidade do planeta, principalmente para questões de endemismo também, certo? Algumas espécies, por exemplo, se a gente pegar o mico-leão dourado, que é uma espécie que está ameaçada de extinção. Por quê? Porque o seu habitat ele foi reduzido. Se esse habitat é reduzido, a oferta de alimento também reduz, as espécies tendem a passar fome e a morrer, certo? Além também da caça predadora, é lógico. Então, essas mudanças climáticas vão atingir principalmente também a Mata Atlântica. Ora, se a Mata Atlântica já foi devastada, um corpo verde que contribuía para a redução da quantidade de carbono que é liberada na atmosfera, e ela é caracterizada por apresentar baixas temperaturas, as espécies que ali residem, né, podem sofrer com o aumento dessa temperatura. Se a gente pegar como exemplo algumas espécies de anfíbios que são sensíveis a mudanças de temperatura, como algumas rãs e pererecas, algumas espécies, né, podem entrar em extinção, porque algumas espécies elas precisam de quantidade de água que fica em algumas plantas. Se a gente pegar algumas bromélias, algumas espécies de plantas que acumulam água em sua folhagem, algumas espécies de rãs depositam seus ovos ali naquela folhagem que sempre acumula água. Se essa folhagem não consegue mais acumular água porque essa água evapora, então essas rãs vão começar a ser prejudicadas no seu ciclo reprodutivo. Além também da sua pele ser sensível à mudança de temperatura, algumas dessas espécies podem morrer por ressecamento de sua pele. Enfim, então a gente consegue perceber de forma simples como essas mudanças climáticas são significativas para toda uma biodiversidade, como elas comprometem todo um ecossistema, certo? A gente também tem a nossa Amazônia.
A Amazônia, ela já foi considerada por muito tempo o pulmão do mundo. A gente sabe que esse status de pulmão do mundo é direcionado principalmente aos oceanos devido às algas, né, e microalgas que realizam a fotossíntese, retirando o gás carbônico e liberando oxigênio. No entanto, a floresta amazônica, ela desempenha um papel tão grandioso quanto os oceanos. Ela consegue se infiltrar uma grande quantidade de gás carbônico presente na atmosfera e devolver o oxigênio. É como se fosse uma espécie de filtragem, né? Então, a floresta amazônica, ela tem uma forte ligação com o aquecimento global. Por quê? Porque muita área de vegetação da floresta amazônica, ela é devastada diariamente, certo? Por principalmente madeireiras, principalmente por pessoas que querem expandir a agricultura, a agropecuária. Então, todos os dias a floresta amazônica vem perdendo seu espaço, seu território. E isso vai comprometer na filtragem dos gases estufas e irá desencadear no processo do agravamento do aquecimento global, certo? Então é muito importante preservar essas áreas verdes, pois elas conseguem contribuir de forma significativa para vamos dizer assim, de mitigar, diminuir, amenizar a questão do aquecimento global, certo? Temos também a questão do Pantanal. O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do nosso território brasileiro. No entanto, ele também pode estar presente em territórios de outros países como Paraguai e Bolívia. Os estados, principalmente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são os locais onde mais predomina esse tipo de bioma, certo? A fauna e a flora precisam ser preservadas. É um dos biomas mais estudados, certo? E é um modelo de preservação ambiental e sustentabilidade. E o Pantanal, como um bioma úmido, ele depende fundamentalmente do ciclo hidrológico. Ou seja, existem períodos de seca e existem períodos que há bastante chuva. E esse ciclo ele é bem regulado. No entanto, devido ao agravamento do aquecimento global, existem longos períodos de estiagem, de seca, o que compromete toda a biodiversidade, seja vegetal, seja animal, fazendo com que até mesmo algumas espécies tenham que migrar e tentar se adaptar a outros biomas, certo? Então haverá consequências dramáticas para o ciclo da água do Pantanal, alterando o ciclo de inundação anual do rio Paraguai. Vão também ocorrer longos períodos de seca, o que irá influenciar negativamente a flora e essa fauna, certo? Então, a nossa videoaula hoje tratou abordar esses impactos do aquecimento global sobre esses biomas e alertar que precisamos tomar medidas, no caso, medidas políticas, né? O governo precisa abordar competências técnicas, debater também sob forma de palestras em eventos, em escolas, em órgãos e instituições, e levantar medidas para amenizar, né, esses efeitos do aquecimento global sobre nossos biomas. Então, deixando aqui um forte abraço, um grande beijo e uma boa semana. Tchau, tchau.